Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Ah, eu sei que você conhece essa canção, mas você quer saber? É interessante como algo tão singelo e tão puro como essa canção que nós aprendemos como criança pode conter verdades tão poderosas. Sim, é sério. Essa canção, por mais infantil, por mais singela e inocente que ela seja, ela contém uma das chaves para a nossa santificação. Ela diz que nós devemos ter cuidado com os nossos olhos, devemos ter cuidado para onde nós olhamos. E além disso, essa música também diz que nós devemos ter esse cuidado porque o Senhor, o nosso Salvador, está olhando para nós. E olha, nunca houve um tempo em que o cuidado dos olhos fosse tão fundamental. Nós estamos vivendo em um tempo em que parece que não existe nenhum aspecto da nossa cultura que não esteja envolvido com a sexualidade em algum nível. Para onde você olha, parece que existe algum tipo de apelo sexual. Se você olhar para os outdoors espalhados pela cidade, a maioria das propagandas que estão ali naqueles outdoors são propagandas com apelo sexual. Se você passar na frente de um bar, você vai perceber que a propaganda da cerveja tem um apelo sexual. Se você olhar as sandálias que são vendidas hoje em dia, tem um apelo sexual. Nós encontramos a sexualidade nos jornais, nas revistas, nos banners, na internet, na televisão, nos filmes, nas séries, nas novelas. Para onde a gente olha, a gente encontra algum tipo de imoralidade sexual, algum tipo de atrativo para os nossos olhos. E você nem precisa muito procurar essas coisas. Essas coisas saltam diante dos nossos olhos e chamam a nossa atenção. Agora, se não bastassem todas essas imagens espalhadas por aí, nós ainda podemos ver que as pessoas parecem que perderam um pouco do pudor na maneira de se vestir. Assim, muitas vezes um homem e uma mulher se vestem de maneira sensual e provocativa para chamar a atenção dos outros. E aí você está andando na rua, de repente passa uma pessoa na sua frente com a roupa muito curta ou sem camisa, de uma forma para poder atrair a sua atenção. Tudo isso faz com que o cuidado com os olhos seja fundamental. E olha, nunca existiu um tempo em que o cuidado com os olhos fosse tão necessário como nos nossos dias. Afinal, como eu disse, para onde você olha, tem algum tipo de atrativo, algum tipo de apelo sexual, alguma coisa tentando chamar a sua atenção, tentando te atrair para poder entrar pelos olhos, influenciar a sua mente e te levar a pecar, seja nos olhos, na mente ou por meio dos seus atos. É difícil sobreviver no meio dessa cultura de imoralidade sexual, mas olha, por mais difícil que seja, nós cristãos somos chamados para ter uma atitude radical de santidade. E por mais imoralidade que exista, maior deve ser a nossa luz, maior deve ser a nossa luta, maior deve ser a nossa resistência e mais firmes ainda nós devemos ficar no nosso propósito de permanecer em santidade. Afinal, se a imoralidade aumenta, nós também precisamos nos fortalecer e permanecer ainda mais firmes no nosso propósito de viver em santidade diante de Deus. Agora, me diz uma coisa, o que é que a gente vai fazer? As pessoas se vestem como querem, não tem como você dizer para as pessoas assim, não veste essa roupa porque você mexe comigo. Bom, as pessoas não vão deixar de vestir um tipo de roupa porque você se sente tentadinho ou porque você se sente tentadinha. E os marqueteiros descobriram que sexo e sexualidade vende. E por isso eles não vão parar de estampar cenas eróticas em tudo aquilo que eles forem vender. E aí, o que a gente vai fazer nesse caso? Olha, quando você não consegue mudar algo, e este é o caso, nós não conseguimos mudar toda essa cultura de imoralidade sexual, quem tem que mudar é você. É você que tem que mudar. E o que eu quero dizer é que se nós não conseguimos mudar essa cultura de imoralidade sexual na qual nós estamos vivendo, quem tem que mudar somos nós. Nós é que precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos de não olhar para essas coisas. Você pode me perguntar, aliança com os olhos? Veja bem o que a Bíblia diz aqui no livro de Jó, no capítulo 31. Leia com atenção. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou.
Jó está dizendo que ele fez uma aliança, um compromisso com os olhos dele de não olhar com cobiça, com desejos sexuais para uma outra mulher. E isso é algo que nós precisamos fazer, porque como nós vimos em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus disse que os olhos são como a luz do corpo. Se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será puro, mas se os nossos olhos forem maus, nós teremos trevas dentro de nós. E a Bíblia diz: quão grandes trevas serão essas? Diante do poder dos olhos para nos fazer pecar, Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 28, que se o nosso olho direito nos faz pecar, melhor seria arrancar esse olho e lançar fora, porque é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ter os dois olhos e queimar no fogo do inferno. Arrancar os olhos, como nós vimos, é uma metáfora para dizer que nós devemos fazer tudo o que for possível para fazer com que o pecado, com que a imoralidade sexual fique o mais longe da nossa vida. Arrancar os olhos nos nossos dias seria como arrancar o celular de dentro do quarto, se nós sabemos que não conseguimos conviver com ele dentro do quarto. Todas as vezes que eu levo o celular para dentro do quarto eu peco, então eu não levo mais o celular para dentro do quarto, não levo mais o celular para dentro do banheiro. Arrancar os olhos é você tirar da sua vida tudo aquilo que te leva a pecar. É interessante que Jó tinha essa prática. Um dos motivos muito claros pelo qual a Bíblia vai dizer a respeito de Jó que ele era um homem bom, um homem íntegro, era o fato dele se desviar do mal. E aqui ele está dizendo que ele não só se desviava fisicamente do mal, ele também desviava os seus olhos. Ele fez uma aliança com os olhos dele de não olhar com cobiça, com um olhar impuro para outras mulheres. E é por isso que Jó é reconhecido assim, como um homem puro, um homem reto, um homem íntegro. E ele não é reconhecido assim por apenas uma pessoa. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 1, você vai perceber que o autor do livro diz isso sobre ele. Você vai perceber que Deus diz isso sobre Jó. E você vai perceber, além disso, que o próprio diabo diz que Jó era um homem íntegro, puro e reto. Veja, o autor do livro, Deus e o próprio diabo dando testemunho a respeito de Jó e da fidelidade desse homem a Deus. Tudo isso porque Jó fez uma aliança com os olhos dele. É importante a gente lembrar que os olhos teve grande influência no pecado de Eva. Você lembra que Eva, ao ser tentada pela serpente, viu que a fruta era boa aos olhos e decidiu comer? E os olhos também teve uma grande influência no pecado do rei Davi com Batseba. Diz a Bíblia que no tempo em que os reis estavam na guerra, Davi estava em casa e passeando pelo castelo, ele olhou, viu Batseba, se sentiu atraído por ela. Aquilo entrou pelos olhos, mexeu com a mente e fez com que ele tomasse a decisão de ter relações sexuais com aquela mulher que era casada, que tinha um marido. Só existe uma forma de nós vivermos em santidade no meio dessa cultura de imoralidade sexual: se nós fizermos uma aliança com os nossos olhos, como Jó fez. E isso fica muito claro com uma fala do salmista no Salmo 101, verso 3, onde ele diz que decidiu não colocar coisa má diante dos olhos dele. E também no Salmo 119, verso 37, quando ele ora a Deus, pedindo a Deus para ajudá-lo a desviar os seus olhos das coisas imorais. Tudo isso nos mostra que se nós não tomarmos uma atitude de desviar os nossos olhos daquilo que tem nos atraído, nos seduzido, nós vamos viver caindo. E vale lembrar que Jó disse que se ele não tivesse feito aquele juramento, aquela aliança com os olhos, como é que Deus poderia recompensá-lo? E ele diz mais, ele diz que Deus manda a infelicidade sobre aqueles que vivem fazendo maldade, que vivem desejando sexualmente os outros, que vivem com a sua mente contaminada pelo pecado. Mas ele diz que Deus recompensa aqueles que fazem um voto com os seus olhos, aqueles que vivem em retidão e em santidade. Deste modo, se você quer viver as recompensas de Deus, você precisa fazer um voto, uma promessa, um juramento, uma aliança com seus olhos de desviá-los de tudo aquilo que te atrai sexualmente. Se você está andando na rua e de repente alguém passou na sua frente vestido com uma roupa sem pudor, imoral, você deve se desviar e ir para o outro lado da rua, sair de perto daquela pessoa. Você não deve nem querer ficar orando por aquela pessoa, Senhor, tem misericórdia. Não, sai de perto, atravessa para o outro lado da rua. Se você está em casa assistindo televisão e de repente aquele filme começou a ter cenas picantes, cenas que te atraem sexualmente, desliga a televisão, troca de filme, mas não assista aquilo. Se você está mexendo no celular e você se sentiu tentado,
interrompa aquilo que você está fazendo, procure outra coisa para fazer, vai ler a Bíblia, vai orar, mas não continue ali no celular, porque você pode ser tentado, pode pecar e você pode ir se afastando de Deus à medida em que você vai pecando. Seja como Jó, seja como o salmista, faça uma aliança com os seus olhos, peça a Deus ajuda para que você possa desviar os seus olhos de coisas vãs, de coisas imorais. Sem isso, você não conseguirá viver em santidade nesses tempos difíceis, tempos de atrativos e estímulos para os nossos olhos. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje, que Deus possa falar ao seu coração e que você faça uma aliança com os seus olhos, uma aliança com Deus, pedindo a Deus que te ajude a desviar os seus olhos daquilo que te faz tropeçar, daquilo que te faz pecar. Esse é o desejo do meu coração para você. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.